Putz, olha só, a gente acompanhou ao longo da última semana, inclusive foi tema do Zaidan, o tema de abertura do Acontece que virou podcast, na sexta-feira, falando sobre o caso Ramagem e esse embate entre o Legislativo e o Judiciário, entre a Câmara Federal e o STF, e a decisão unânime do STF de colocar um basta na iniciativa da Câmara de querer suspender ou colocar um caminho para a suspensão dos processos daqueles que estão envolvidos na tentativa de golpe. E só que o Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, está ali na tropa de choque para defender esses interesses, ele resolveu partir para cima do presidente da Câmara, meio que colocando o Hugo Motta contra a parede, Zaidan. Usou redes sociais, e quando usa rede social é porque já usou outros meios para se aproximar e tentar passar essa ideia. E o Hugo Motta deu a celeridade lá dentro do regimento da Câmara para o que eles pretendiam, né? Porque esses 300 e tantos que votaram a favor, um número realmente expressivo daqueles que queriam colocar essa jabuticaba no meio do caminho da decisão do Supremo, do processo que está no Supremo. E, entre outras coisas, o Sóstenes Cavalcante colocou para o Hugo Motta se ele vai defender a soberania do parlamento ou assistir calado o que o STF faz. Essa foi a faca no pescoço do Sóstenes em cima do Hugo Motta, viu, Zaidan? Ô, Ronald, os argumentos do Sóstenes são sofríveis, né? Sofríveis. Só que faz muito barulho e existe um público que recebe tudo isso de maneira crítica, sai batendo palmas. Então ele quer que o Hugo Motta acelere o quê? Ele quer que ele acelere a votação da mudança da legislação referente ao foro por prerrogativa de função. Os parlamentares amavam o chamado foro privilegiado, o fato de terem foro direto no Supremo, argumentavam que isso impedia que eles fossem perseguidos por inimigos locais, né? Por juízes que não gostavam deste ou daquele deputado e tal, e agora querem sair desse foro no Supremo, querem ter seus casos julgados na primeira instância, porque, por analogia, se há juízes inimigos, há juízes amigos também, né? Então é lamentável. Segundo, ele quer que o Congresso receba uma atribuição que definitivamente não encontra abrigo na Constituição para ser uma espécie de casa revisora das decisões do Supremo. E, claro, há toda uma movimentação para que, dependendo do resultado, isso é muito importante, da eleição de 26, o Senado tenha uma maioria que compartilhe esse entendimento estranho do Sóstenes e passe a pressionar os ministros do Supremo com ameaças de impeachment. Agora, a primeira coisa que o Hugo Motta deve fazer é publicamente rechaçar. É dizer publicamente que um deputado não conhece a Constituição. Segundo, dar de presente uma Constituição, um exemplar da Constituição. Presentear o Sóstenes, dar ao Sóstenes um exemplar, para que ele leia. Ele está argumentando, Ronald, que o Supremo não pode derrubar uma decisão tomada por 315 deputados que foram eleitos. Então, deputado, é o seguinte, ainda que fossem 513, não 315, ainda que fossem 513, ainda que todos votassem dessa maneira, votassem para que a ação contra o Ramagem fosse inteiramente paralisada e que essa paralisação se estendesse aos outros réus. Ainda que 513 assim votassem, a obrigação do Supremo é derrubar essa decisão e fazer o que foi feito. Olha, a Câmara tem o direito previsto, estabelecido no artigo 53 da Constituição, tem o direito de suspender uma ação nos casos referentes a atos praticados depois da diplomação. São dois, relacionados ao 8 de janeiro de 2023, diretamente.
Os outros 3 casos, a formação de quadrilha, a tentativa de derrubada violenta do Estado de Direito e a tentativa de golpe de Estado, esses outros 3 estão relacionados a ações que, segundo a PGR, foram realizadas pelo Ramagem antes da diplomação e, portanto, não estão cobertas por essa imunidade conferida no artigo 53 e, portanto, não sujeitam essas ações à Câmara dos Deputados. Os outros 2 casos, sim. Os outros 2 tipos, sim. 3, não. E foi essa a decisão da primeira turma, integralmente favorável à posição do relator. Ou seja, tá bom, vocês entendem que esses 2 casos devem ser suspensos, apesar de não serem relacionados diretamente ao exercício do mandato? Não há relação com o exercício do mandato. Mas vocês querem entender assim? É um direito da Câmara, direito conferido pela Constituição, não há discussão. Os outros 3 casos, não. E, obviamente, a suspensão não se estende, em nenhum caso, aos outros réus, que não são deputados e, portanto, não estão abrigados nessa imunidade estabelecida no artigo 53. É tudo tão simples. Ou o Sóstenes não entende isso, e ele está dizendo o que ele acredita, e aí é terrível, porque é um representante do povo no parlamento, na Câmara dos Deputados, que não conhece a Constituição, ou ele sabe e está apenas tocando a velha música de a intromissão do Supremo, e aí tentando produzir um ambiente para essas reações todas, né? É muito ruim, muito ruim. Isso contamina a ação do parlamento, uma casa de representantes. Ah, mas os outros lá do Supremo não foram eleitos. Eles foram escolhidos pelos eleitos. A autoridade para essas escolhas está, inclusive, no Senado, que confere os nomes indicados. Então é lamentável, é ruim para a Câmara, é ruim para o funcionamento da representação e da democracia como um todo. É barulho? Não vai acontecer nada? Sim, é barulho, mas é desgastante e contamina o ambiente. E, claro, arrasta uma multidão de pessoas que recebem essas coisas de maneira crítica, né, Ronald? É, absolutamente acrítica e multiplicadora, porque alguns deles têm uma enorme penetração num público absolutamente convertido e que torna isso, potencializa todo esse tipo de pensamento sem nenhum conceito, sem nenhuma análise do quão aquilo é fora da lei.